Faz o quê? 5 anos desde a última vez que eu mesmo não faço um vídeo para vocês, trazendo coisas aqui, eu pessoalmente, né, aparecendo para a câmera, então vamos tirar o atraso aqui. Eu queria falar sobre um tema bem interessante que é o primeiro jogo. Cada pessoa começou a jornada gamer por um caminho, né? E alguns começaram pelo Mega Drive, outros pelo Phantom System, outros pelo PlayStation 3. Isso me faz perceber que eu tô velho, né? Porque o PlayStation 3 já tem 20 anos, né? E, enfim, né? Mas o meu caso foi pelo PlayStation 1. E eu ainda tenho o meu PlayStation 1 antigo, né? Tijolão, ele está na casa da minha avó. Em algum momento eu posso trazer aqui. Andei mexendo com reparo de videogame, eu pretendo também tentar fazer umas modificações nele, né? Vamos ver o que eu posso fazer. Hoje eu queria falar sobre como que eu comecei jogando. E tudo começou realmente com o PlayStation 1. Não era o meu PlayStation 1, era um PlayStation 1 do meu tio. Ele trazia para Peruíbe, né, onde eu morava, o PlayStation 1 e vários jogos. E aí ele colocou para eu jogar esse jogo aqui, o Hércules, que na época não era esse disco. Ele colocou para eu jogar ele, colocou para eu jogar o do Tarzan e o Vida de Inseto. E ali foi por onde eu realmente me encantei com os videogames, onde começou toda essa jornada. Época dos videocassetes, época das TVs de tubo, né? Tudo era muito menos prático. Então, o que acontece é que o PlayStation, pela facilidade ali de você fazer cópia, de você ter jogos paralelos, geralmente quem tinha PlayStation tinha um monte de jogo. E esse meu tio deixou comigo vários jogos, eu tenho eles, também posso trazer algum momento para mostrar para vocês, né, as velharias daquele período, né, de mais de 20 anos. Mas aí acontece é que eu me encantei muito com o videogame, minha mãe também. E aí o que aconteceu? Foi em 1999 isso. Em dezembro de 1999, ela comprou o PlayStation 1 para nós dois. Ela comprou alguns jogos ali mais adultos para ela. Tinha o jogo do Quinto Elemento, jogos do Resident Evil, Tomb Raider, que eu tenho também esse disco que era dela. Mas para mim ela me deu 4 jogos. Um era o Hércules, outro era esse daqui, dos Anjinhos. Esses dois são os discos que eu tenho daquele período. E teve outros dois também. Um era um chamado Eggs of Steel, em que você controla um ovinho por vários cenários e ambientações. E o jogo não era muito bom. O grande chamariz dele eram as animações em CGI, de transição entre fases. Eu agora voltei a jogá-lo pelo R36S, ainda não terminei. E um outro era um jogo meio estilo point and click dos Tiny Toons, no cenário de Halloween. E era um jogo ali que para uma criança meio inquieta e que não entendia inglês, não era muito atrativo. Então por mais coincidência que pareça, é estranho que os dois jogos mais atrativos ficaram funcionando, não tiveram problemas de leitura, nunca tiveram problemas de leitura durante muitos anos, enquanto que os dois que não eram tão atrativos pararam de funcionar muito rapidamente. Foi o caso do Eggs of Steel e foi o caso do jogo do Tiny Toons. Então, basicamente, os jogos que sobreviveram eram esses dois aqui, né? E aí eu joguei por muitos anos esses dois jogos, né? O Hércules, né? Ó, tá arregaçado, é a mesma caixinha ali daquele período, né? O que eu fiz também depois de adulto eu fiz uma cópia, né, para poder jogar ele no PlayStation, mas o disco é esse daqui, ó. Esse disco aqui, original, né? Com muitas aspas. Tinham várias dessas gravuras que o pessoal fazia em cima dos discos, né? Olha que estado, mas olha só isso, tudo riscado e tal. A gente não tinha muito cuidado na época. Uma criança de 4 anos, né? Vai esperar o quê? 4 anos e esse jogo durou por muitos anos. Depois que parou de funcionar, e aí eu fiz esse backup aqui, né? Pra conseguir jogar no console em outras ocasiões. Mas isso depois de adulto, mais de 20 anos jogando. Só que hoje em dia, se eu jogo Hércules, eu jogo pelo PlayStation 3 ou pelo PS Vita, pela versão digital que eu comprei na PSN, baratíssimo no momento da minha vida. Então o jogo do Hércules é um jogo que eu pretendo trazer para vocês em gameplay, que é muito especial, é um dos jogos mais legais baseados em filme que tem. Os gráficos são muito bonitos, animações muito bonitas,
fases bem diversificadas, então eu quero trazer aqui as gameplays dele para vocês verem, né, e para eu passar umas vergonhinhas jogando, talvez, porque meus reflexos não estão muito bons agora, né, depois de tantos anos. E o outro jogo aqui é o Rugrats Studio Tour, né? Para quem não lembra, os anjinhos antes do Bob Esponja, eles eram a maior vendagem, né? Eles eram o maior produto que a Nickelodeon tinha a oferecer. É um desenho que fez muito sucesso, muito sucesso. E ele passava muito no SBT. Depois de um tempo ele passou na Globo, depois de outro tempo ele passou na Band, depois de outro tempo ele passou na Cultura, mas quando eu era criança era pelo SBT e pela própria Nickelodeon, né? Quando não tinha mais TV a cabo era pelo SBT. Então aqui, né, ó, esse daqui já está mais bonitinho, né? A conservação do disco já está mais bonitinha, né? Impressão laranja aqui e tal. Aqui, um negócio de quase 30 anos e que era uma criança, até que não está tão ruim a conservação. Esse jogo aqui é bem de boinhas, ele é um jogo de minigames na maior parte do tempo, você seleciona os personagens e você passa por alguns minigames. É um jogo bem atrativo assim, para criança pequena, ele tem um desafio moderado para uma criança bem pequena, e para um adulto você vai gostar mais da parte gráfica dele, que é bonita, as músicas são legais porque ele tem as músicas do desenho. Então, no geral, esses dois jogos aqui são jogos realmente bons, né, e que se conservaram, por incrível que pareça. Então, eles ficaram comigo por muitos anos, eu guardo até hoje. Hoje em dia eu já nem jogo PlayStation 1 no console, porque o PlayStation 1 ele tem problemas de leitura. Independentemente se o seu leitor é bloqueado ou desbloqueado, se o jogo é original ou não é, tem vezes que ele dá os famosos engasgos de áudio, então eu prefiro ter uma experiência ali que eu possa ouvir tudo, que eu possa ter um gameplay totalmente liso ali, sem grandes dificuldades. Então eu prefiro jogar na emulação, o PlayStation 1. O começo da minha vida gamer foi basicamente com esses dois jogos aqui. Jogos bem bonitinhos, muito legais, que eu queria trazer para vocês aqui, mostrar o estado que eles estão, né, depois de tantos anos de aventura, né. E eles também, no caso do Rugrats não, eu demorei um pouco mais de tempo para zerar, mas o Hércules foi um dos primeiros jogos que eu zerei. Eu lembro que o primeiro jogo que eu zerei foi o Crash Bandicoot 2, e depois de um certo ponto ele tinha a fase final, né, o Final Boss, que era o Cortex voando, e aí só mexendo e mexendo eu descobri que eu tinha que acertar ele enquanto ele voava, e aí terminei, né? Mas o Hércules eu terminei também um pouquinho depois. O Rugrats, como é um jogo com mais diversidade, mais minigames, mais coisas ali para eu terminar, levou mais tempo. Mas eu também terminei enquanto eu era bem pequeno, com uns 5, 6 anos eu tinha terminado. Pessoas que tinham PlayStation 1 geralmente tinham muitos jogos, né, por causa da facilidade, então eu também tinha muitos jogos, muitos jogos. Então mesmo que eu ganhasse um jogo e não funcionasse, eu tinha uma renta de coisa para rodar. Esses jogos aqui geralmente não tinham problema nenhum de desempenho, então eles rodavam muito bem ali as cutscenes, as músicas, não travavam nunca, a leitura era direto, não dava aquela tensão antes de começar. Então, mil maravilhas. Então é isso, gente. Hoje foi um dia aqui para voltar com alguns vídeos que eu, pessoa, e para mostrar também o começo da minha jornada enquanto jogador de videogames, né? E trazer aqui algumas coisas antigas para vocês verem, né? Então deixem os seus comentários, façam sugestões para próximos vídeos e eu vou buscar estar mais próximo aqui de vocês. É fácil para mim dizer, eu sei disso, porém eu tenho trabalho com outras coisas, então acaba que eu me ausento, né? E as coisas vão acontecendo, mas o meu maior desejo é trabalhar cada vez mais com audiovisual, então vocês podem ver que eu fiz 2 curtas, eles estão aqui postados e eu pretendo ser leal ao meu público, né, e continuar trazendo coisas aqui que trouxeram muitas pessoas para esse canal para começo de conversa. Então é isso, gente. Muito obrigado e em pé.